Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que Deus abençoe a tua vida nesse dia de hoje. Estamos alegres, estamos felizes, porque estamos vivos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, a tua vida, sobre a tua família. Quero aqui deixar o meu abraço a pessoas especiais, pessoas que realmente moram no nosso coração. Eu fico muito feliz depois quando acaba o programa e eu vejo os comentários, eu vejo as pessoas que compartilham o nosso programa, pessoas que são participantes. Olha, isso deixa tanto a mim como daqui a pouquinho às 10 horas o programa Entre Elas da nossa irmã pastora Fátima Figueiredo. Isso nos alegra muito o coração. E eu quero aqui começar o programa Mudança de Vida nessa edição de quinta-feira mandando um abraço ao meu amigo e irmão Djalma. O irmão Djalma mora lá na cidade de Osasco, na grande São Paulo, marido da nossa querida irmã Fabiana. Que Deus abençoe a tua vida. O Rafa Preto, né? Rafael, nosso querido Rafael. Olha, todos os nossos amigos, irmãos, a Lisa, namorado da Lisa, a esposa do Rafa. Deus abençoe esta família que mora no nosso coração. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês são pessoas que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de vocês, porque são pessoas que de fato nós amamos de todo o nosso coração. E é claro, a minha netinha Esther, lá da Itália, da cidade de Bolonha. Esther, um beijo do vovô, missionária Silvia, missionária Cristiane, nossos irmãos ouvintes, todos os membros, ofertantes e dizimistas da comunidade cristã internacional Renovar. Deus abençoe a tua vida. E olha, vai compartilhando o programa dessa edição de quinta-feira, compartilhe, marque pessoas, interaja conosco, mande o seu alô, o seu joinha, o seu coraçãozinho, dê um bom dia, a paz do Senhor. Ou precisa de oração, precisa que alguém receba uma oração, você pode pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Motiva Sat, você pode estar mandando aí o nome desta pessoa que precisa de oração e certamente nós estaremos orando por ela. Eu quero mais uma vez passar aqui o WhatsApp da Motiva Sat, que você pode estar interagindo conosco, mandando o seu abraço, mandando o seu alô, mandando o seu pedido de oração. O WhatsApp da Motiva Sat é DDD 44, o número é 998976833. DDD 44, telefone 998976833. E hoje, quinta-feira, temos culto. Logo mais, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, eu estarei na nossa Igreja Renovar de Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, esquina da Caixa Econômica Federal. Avenida Souza Naves 495. Você é o meu convidado todo especial nesta quinta-feira. Eu quero orar por você, eu quero pregar a palavra de Deus para você, e eu tenho certeza absoluta que se você separar um desses dois horários, às 3 horas ou às 19 horas e 30 minutinhos, tenho certeza, você não vai voltar para sua casa como você entrou. Você vai voltar edificado, a sua fé renovada, a tua mente transformada. Pode ter certeza que Deus ele tem algo especial para entregar para você nesta quinta-feira na nossa Igreja Renovar, na Avenida Souza Naves 495, em Jandaia do Sul, estado do Paraná. E, inclusive, no culto das 19 horas e 30 minutinhos, o meu amigo, irmão, o bispo Isaac Souza, estará junto comigo. Eu, bispo Isaac Souza, minha esposa, a pastora Fátima Figueiredo, a Keren estará junto conosco, entoando uma canção. Então vai ser um culto muito abençoado, às 19 horas e 30 minutinhos. Se você tiver condição de estar nos dois cultos, amém. Se a melhor hora para você for às 3 horas da tarde, eu estarei ali orando e pregando a palavra para você. Se você tem condições e pode, às 19 horas e 30 minutinhos, eu, bispo Isaac, pastora Fátima, aguardamos por você para orar e abençoar a tua vida. Qual é o endereço, pastor Valdo? Avenida Souza Naves 495, em Jandaia do Sul.
certamente Deus ele tem algo para derramar, Deus tem algo para manifestar na tua vida. Meus irmãos, eu tenho falado nesta semana, já estamos aí caminhando para mais um final de semana, afinal de contas hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Eu preciso fazer uma correção, porque na minha mente, domingo agora seria 2 de maio, e não é. O mês de abril vai ter 30 dias, então hoje é o último dia de abril. Hoje é o último dia, amanhã, sexta-feira, já é 1 de maio, sábado 2 de maio e domingo vai ser dia 3 de maio. O tempo está passando tão rápido que eu acredito que não somente eu, algumas pessoas acabaram comendo essa bola, né? Pensando que domingo seria 2 de maio, quando na verdade sexta-feira é 1, sábado é 2, domingo é 3. Por que eu estou fazendo essa correção aqui no início do programa Mudança de Vida? Eu estou fazendo esta correção porque domingo agora, dia 3 de maio, quero deixar bem claro, 3 de maio, às 9 horas da manhã, estaremos iniciando oficialmente um culto muito especial na sede da Renovar de Mandaguari, na Avenida Amazonas 2220. Eu estarei começando uma reunião, um culto às 9 horas da manhã. Teremos louvores, teremos ministração, teremos oração. Um culto que estaremos inaugurando. E não será um culto que durará apenas no período de pandemia. Não, é um culto que nós estamos abrindo. É mais um horário que está sendo aberto aqui na nossa sede em Mandaguari, às 9 horas da manhã. Esse culto, ele pode ter de duração 1 hora ou no máximo 1h30. Eu quero até lá domingo, eu vou conversar com os irmãos, porque de repente eu posso fazer esse culto em 1 hora. Por que essa preocupação? Por que esse culto dinâmico? Por que esse culto express? Esse culto express é por conta do decreto que nós estamos, não só aqui, mas em todo o Brasil, recebendo do governador. Então nós precisamos ser cautelosos, a Bíblia nos ensina isso. Nós teremos o distanciamento, nós teremos as máscaras, todos os cultos na igreja já está sendo realizado, onde todas as pessoas estão usando máscaras, nós temos o álcool em gel para a higienização, então todas as normas estamos observando. Então sábado, meu irmão e minha irmã, domingo, 9 horas da manhã, eu iniciarei o culto. Iniciarei orando, em seguida terá o louvor e eu vou entrar com a palavra de Deus, a oração e a liturgia do culto. Somente a liturgia é que vai ser um pouco mais curto, mas isso não é vontade minha, não é vontade do bispo Isaac Souza, é ordem, é decreto do governador do estado do Paraná, como em todo o nosso Brasil. Então não se preocupe, porque nós estamos obedecendo às ordens para que as pessoas elas participem do culto, participem da reunião e saia da igreja abençoado, abençoada pela palavra de Deus e pela presença do Deus Todo-Poderoso. Eu aguardo por você nesse domingo, 3 horas, dia 3 de maio, às 9 horas da manhã, na Avenida Amazonas 2220. Você é o meu convidado todo especial. E se você ainda não me conhece, de repente, eu estou indo para a 3ª semana, sábado agora, que eu mudei de São Paulo para o estado do Paraná, aqui para a cidade de Jandaia do Sul. Se você ainda não me conhece, não conhece a minha esposa, você vai ser muito bem recebido. E eu quero fazer questão, ainda aqui de longe, te dar um joinha, um abraço, né? À distância, mas eu quero fazer questão em te conhecer, orar e abençoar a tua vida. Amém? Muito bem. 9 horas e 11 minutinhos. Eu vou estar, como comentei desde a segunda-feira, que esta semana eu intercalei falando um dia de cura da alma e um dia de libertação. Como ontem eu falei da cura da alma, hoje eu vou mencionar um pouco mais sobre esta questão que é a libertação. Quando nós tratamos desse tema, já disse aqui também que é muito complexo,
pessoas têm as suas formas de trabalhar dentro deste assunto, né, sobre libertação, e eu tenho o meu conceito, eu tenho a minha formação dentro deste assunto. E as minhas convicções, não estou aqui falando que eu sou o dono da razão, eu estou certo e todo mundo está errado. Nada disso, não estou falando nada disso. Inclusive, pessoas podem refutar os meus argumentos. Pessoas podem dizer, olha, eu discordo com isso. Ah, eu acho que é assim. Todo mundo tem o direito de acordar ou discordar. Não tem problema algum. Eu até gosto disso. Quando alguém discorda dos meus argumentos, eu vou procurar me aprofundar. E se a pessoa me convenceu, e se ela estiver certo, eu me retrato na hora e eu digo, olha, eu me equivoquei, eu achei que era assim, mas uma pessoa, ela abriu o meu entendimento, ela abriu a dimensão do assunto que eu pensava ser certo, e eu me retrato e faço a minha correção no ar, sem problema nenhum. Porque até então, o orgulho é um atributo pertencente a Satanás e não ao cristão. E eu não sou orgulhoso, pode ter certeza disso. Falando de libertação, você sabe que o conceito de libertação não se restringe apenas à expulsão de demônio. A pessoa tem que ser liberta do corpo, como? Vícios, remédios que elas são dependentes, da alma, das emoções. As emoções consistem na depressão, ansiedade, angústia, nervosismo, desequilíbrio, por aí vai. A pessoa precisa ser liberta da sua alma, aonde o espírito maligno pode se apoderar dessa alma. Nesse caso, a Bíblia diz que esta pessoa possuída por um demônio, ela é endemoniada. A palavra endemoniada, ela denota alguém sob domínio, sob controle de um demônio, aonde ela não tem liberdade própria, ela é acorrentada, ela é cativa. Aí nós temos como exemplo Marcos, capítulo de número 5, daquele endemoniado gadareno, que depois que foi liberto daqueles demônios, eu digo, sem medo de errar, sem que a Bíblia ela diga, ele nunca mais dormiu dentro do sepulcro, porque sabe que ali não é lugar para viver. Uma pessoa, ela não fica se mutilando, e ela também nunca mais uivou para a lua, porque ela não é insana, ela não é louca, ela não é doida. Então, evidentemente, aquele homem lá da cidade de Gadara teve a vida transformada, teve a vida mudada e passou a conviver no meio da sociedade como uma pessoa normal, nas faculdades mental, normal no seu corpo, nas suas vestimentas e normal também na sua conduta, porque agora ele está no seio familiar. Muito bem. Eu também refuto a ideia de que uma pessoa que ela está em depressão, ela está com demônio. Se você já ouviu algum pastor falando isso, é mentira. Ok? É mentira. Assim como é mentira uma pessoa que tem epilepsia, ela é epilética, ela tem uma possessão demoníaca. É mentira. Pronto. Refuto. Ah, mas o senhor tem base bíblica para isso? Tenho, não só bíblica, como científica. Então, nós não podemos nos apegar em tudo que a pessoa ela sai metralhando por aí, e o pior de tudo, papagaiando, reproduzindo o que a pessoa ali está falando, sem antes termos 100% de convicção. Eu já tratei com pessoas depressivas, e existem métodos. Amanhã, sexta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre isso, usando a figura de Elias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu já lidei também na igreja com pessoas epiléticas. E olha, para você ter uma ideia, essa pessoa, quando eu orei por ela e manifestou um espírito maligno, em seguida veio a epilepsia. Ela começou a espumar pela boca, o corpo ficou enrijecido e foi dado ordem. Naquele caso, naquela situação, junto a epilepsia com a doença. Mas se fosse a causa
da epilepsia motivada por um espírito maligno, bastava pastores se reunir, ir nos onde tivesse tratamento para epiléticos e vamos orar para todos eles, expulsar os demônios e devolvê-los para as famílias curados. A mesma coisa nos hospitais psiquiátricos. Pessoas que estão mergulhadas numa depressão profunda, que está tomando remédio em cima de remédio, nós poderíamos ir lá e ordenar ao demônio da depressão que lhe abandonasse e ela passaria a ter uma nova vida e devolvíamos para o seio familiar. Não é assim. Não é assim e sabemos muito bem que não é assim que a coisa funciona. Agora, é verdade sim que uma pessoa quando ela alcança, eu estou mudando o meu assunto, meu dia não é para falar sobre isso. Quando ela se aprofunda muito na depressão, ela pode ter, sim, um incentivo. Ela pode ser incitada para causar homicídio, suicídio, perdoa-me, para se suicidar. Quando chega a esse ponto, eu acredito, sim, por experiência própria, que alguém fala ali aos ouvidos, dizendo: se mata, ninguém te ama, todo mundo te odeia, e ela pode chegar a esse ponto. Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é outro assunto. Amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto que eu estou abordando para te deixar um pouco mais curioso e curiosa para tratarmos. Mas o assunto é libertação. Vamos voltar ao tema, vamos voltar ao assunto. Toda pessoa que ela vive dentro de um cativeiro espiritual, ela precisa encontrar-se com um libertador. Quando ela encontra-se com um libertador, há naquele exato momento um conflito a nível espiritual. Quem é o alvo? Sempre o ser humano. Vamos lá, rapidinho falar de Jó. Jó, íntegro, reto, temente a Deus. Em outras palavras, cristão, crente, servo do Deus Altíssimo. Quando Satanás se apresentou e Deus disse: de onde vens? Ele disse: da terra, eu estou passeando sobre a terra. Deus disse: então você observou o meu servo Jó. E Deus disse, mostrando atributos de Jó: ele é reto, ele é íntegro e se desvia do mal. Satanás começa a desafiar Deus, dizendo que tudo que Jó era porque Deus estava sempre lhe abençoando, como que numa moeda de troca, entendeu? Deus, ele me dá dinheiro, Deus me dá riqueza, Deus me dá saúde e para minha família, então eu digo glória a Deus, aleluia, eu canto uma belíssima canção porque ele tem me abençoado. Não, fora de contexto. E então, Satanás diz para Deus: vamos começar a tocar nele, me deixe tocar nele, tocar no que ele tem. E aí você vai ver que tudo isso que ele aparentemente diz que sim, ele não é. Deus permitiu. O que vai acontecer nesse momento? É travado um conflito, é travado uma batalha. E é dentro deste conflito, dessa batalha, que nós temos um alvo, nós temos uma presa, nós temos alguém que não sabe de absolutamente nada que está acontecendo. E aí, Jó, ele é golpeado inúmeras vezes. Perde a riqueza, perde a família, perde o casamento, perde a saúde. Jó, ele é golpeado sem dó e piedade. E então, o texto sagrado diz que Jó, em tudo, não atribuiu culpa alguma a Deus. Com isso, Jó está amarrado, está repreendido, etc, etc. As investidas do diabo. E então, Jó tornou-se vitorioso no final da sua história. O que eu quero falar com isso? Deus, ele disponibiliza para todos os seus filhos, para todos os seus servos, armas para que nós possamos lutar contra todo e qualquer tipo de demônio que se levante contra nós. Mas, querido irmão e irmã, não é simplesmente uma palavra de efeito que funciona.
E no nosso meio, infelizmente, existem muitas palavras de efeito. E essas palavras de efeito, esses jargões pentecostal, não surte esse resultado, porque não é essa. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está vindo para a igreja e dizer ao demônio que está na vida dela: você está repreendido, em nome de Jesus, saia! E deixar a pessoa tocar a vida dela. Isso é frase de efeito. O que eu tenho que fazer? Se eu uso isso, eu repreendo, eu ordeno que o demônio ele saia. O demônio de fato ele saiu porque foi usado o nome de Jesus. A arma está no nome de Jesus. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso capacitar esta pessoa que estava aprisionada nas mãos do diabo para que ela saiba das armas que precisa usar, que estão disponíveis para ela, para que quando ela for de novo atacada por esses demônios, ela saiba usar no trabalho, na rua, dormindo, ela aprendendo do armamento disponível que a Bíblia disponibiliza para ela, ela saberá usar e ela vencerá. Qual o grande problema que existe hoje? O grande problema é que não existe uma preparação aos libertos. E aí a igreja, ela torna-se uma igreja do sai hoje, volta sexta, sai hoje, volta sexta. E isso brincar com o ser humano, isso é brincar com a pessoa, isso é expor ao vitupério, a vergonha ao ser humano, meu irmão e irmã. Lá vai eu contar uma história, né? Eu tenho história aqui, olha, do Arco da Velha, viu? Se ficar contando as minhas experiências de vida, a gente vai longe. Um dia, eu orava numa igreja lá no Ipiranga, isso tem mais de 20 anos. E uma mulher, no que eu comecei a orar, ela ficou muito incomodada. Ela queria sair da igreja. A amiga que a levou abraçou, segurou ela pelo braço e disse: não, você não vai. Ela disse: eu não estou me sentindo bem. E eu vendo aquela cena, eu desci do púlpito e eu pus a mão nela e manifestou. E aquele demônio, no nome de Jesus, foi expulso. E eu disse a ela: senhora, espere acabar o culto, porque eu preciso falar com a senhora. Muito bem. O culto terminou e eu fui conversar com essa senhora. Sentou ela, a amiga dela, e eu disse a ela: me conte um pouco da sua vida, eu quero saber por que está acontecendo. Aí eu comecei as perguntas que eu sempre faço. A senhora é cristã? Sim, eu sou. Mas agora a senhora se converteu? Não, há 10 anos. Eu disse: como é? Há 10 anos. Inclusive, o meu irmão é pastor. Aí o meu queixo caiu. Eu disse: eu acho que eu não ouvi direito. O meu irmão é pastor? Sim. Aí eu disse a ela: e o que ele diz sobre isso que está acontecendo na tua vida? Ah, pastor, ele fala para mim que em muitas pessoas isso é normal. Aí o meu queixo, que caiu 50%, foi no chão. Eu disse: como é? Normal? Eu disse: de onde que ele tirou essa teologia? De onde que ele tirou essa ideia? Eu disse: ele é louco? Eu disse: minha senhora, não existe isso. Não existe uma pessoa que entrega a vida para Cristo, que o reconhece como Senhor e Salvador. Não é normal na vida dela participar de um culto cujo objetivo é adorar a Deus, manifestar demônio na vida dela. Porque esse mesmo demônio que manifesta na vida dela pode manifestá-la atravessando uma rua, jogando embaixo de um trem, jogando embaixo de um ônibus. Eu falei: minha senhora, não é normal. Eu fui conversando com ela, eu fui convencendo ela do poder do nome de Jesus, do sangue precioso do Cordeiro, da presença do Espírito Santo que se fazia necessário na vida dela para que ela nunca mais tivesse nenhum tipo de possessão demoníaca. E graças a Deus ela se convenceu. A ela, olha, a amiga dela falou: pastor, nós moramos muito longe daqui, queríamos congregar aqui com o Senhor, mas não podemos. Mas eu disse a ela: procure uma igreja verdadeira. Procure uma igreja que prega Jesus, que prega o Evangelho, porque isso não pode continuar acontecendo na vida dela. Não conhece as armas disponíveis para poder vencer as batalhas de dentro da própria casa, de dentro da própria família. Talvez eu estou falando com você agora que dentro da tua casa o demônios que Satanás ordena, usa o teu marido e você é crente há muito tempo e não sabe nem o que fazer. Demônios usando a vida dos seus filhos e você é crente há muito tempo e não sabe o que fazer. Talvez você continue todos os dias, quando começa a ter aquela
aquela briga, aquela confusão dentro da sua casa, talvez você continue dizendo, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, sangue de Jesus tem poder. Vem falar comigo. Você quer falar comigo? Vem falar comigo. Não precisa você congregar comigo, não. Mas se você está vivendo dentro de uma casa que demônios estão entrando com o teu marido, destruindo o teu casamento, a vida dos teus filhos ou a tua própria vida, você não precisa congregar comigo. Mas vem conversar comigo. Vem conversar. Vem aqui na Avenida Souza Naves 495. Vem conversar comigo. Eu não admito, se você é crente, se você entregou a vida para Jesus, se você é batizada nas águas, congrega numa igreja, não precisa nem falar a placa da tua igreja, mas se você é uma pessoa que está passando exatamente por isso que eu estou te falando, eu te desafio. Eu te desafio, porque eu tenho autoridade para isso. Esteja hoje lá comigo. 3 da tarde ou 7h30 da noite. Não precisa nem participar do culto, vai lá conversar comigo. Diz, olha, eu sou essa pessoa que o senhor falou lá no teu programa Mudança de Vida e eu vim aqui conversar com você. Porque as armas que o senhor ele deu são as armas para nós usar, não é dentro da igreja. É quando eu tenho a minha família, na minha família tem histórico de alcoolismo, inclusive eu fui liberto do alcoolismo. Na minha família tem histórico de drogas, maconha, cocaína, que também eu experimentei. Na minha família tem... Queridos, todo histórico podre que existe em centenas de milhares de famílias ao redor do Brasil, a minha família também tem esses históricos. Ai, porque o meu marido, pastor, ele é alcoólatra, porque o pai dele era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, e agora o meu filho também é alcoólatra. Quem disse isso? Eu quero te mostrar que existem armas, ferramentas, e essas ferramentas elas estão disponíveis para a tua vida. Só que você precisa aprender a usar. Olha, como vocês sabem, eu não fico no estúdio da Motivasat sozinho. Eu fico aqui com o meu amigo e irmão Bispo Isaac Souza. E ele não entra no ar, porque o programa é meu, mas ele me ajuda na câmera, ele me ajuda em tudo que eu preciso fazer aqui. Mas eu vou perguntar para ele e eu sei que ele vai me responder, mesmo ele não entrando no ar. Você dá uma arma, uma .40, uma 7,65 para alguém nunca pegou numa arma na vida? Jamais. Jamais. Sabe por quê? No momento que ela pegar a arma de qualquer jeito e ela apertar o gatilho, ela vai se ferir. Você dá uma espada para alguém, nunca na vida usou uma espada para ir para um campo de guerra, onde tem pessoas que conhecem muito bem de esgrima? Que é soldado? Não. Se você achar que Deus ele vai dar alguma arma, sabe por que você sofre? Sabe por que a vida fica bagunçada? Sabe por que demônios tripudiam na vida de muitas pessoas? Porque a Bíblia está cheia de armamento à nossa disposição. Só que você nunca usou e não sabe usar. Consegue entender agora o porquê da bagunça? A bagunça é porque tem armas, mas não sabe usar. Eu vou ler um texto aqui para não ficar somente na minha fala, porque já são 9 horas e 30 minutinhos. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou luta, ou batalha, ou guerra, não são carnais ou da carne, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha as fortalezas agora no verso 5. Destruindo conselho e toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus, levando cativo cativo todo entendimento à obediência a Cristo. As armas da guerra, da milícia, da luta, não é carnal. Não é gritando, não é xingando, não é esbofeteando. Queridos irmãos, eu vou fazer aqui um comentáriozinho com você. Um comentáriozinho. Imagina homens como Elias, Paulo, Jeremias, Daniel, Moisés, Josué, Sofonias, Ageu, Pedro, Paulo, João, Tiago, meu irmão Jesus, Judas, as Marias, qualquer nome das pessoas crentes que você possa imaginar, todos eles. Eu quero te fazer uma pergunta. Essas personagens que eu acabei de citar para vocês, eles precisavam de libertação? Daniel precisava de libertação? Josué, Moisés, Elias,
Eliseu precisava, né? Eles precisavam de libertação? Não, não precisavam de libertação. Vou mudar a pergunta agora, presta atenção, hein? Valendo 1000 pontos. Mas eles estavam livres dos ataques do diabo? Ouviu não? Não. Nenhum deles estavam livres dos ataques do diabo. Nenhum deles. Daniel não ficou livre. Daniel não foi para a cova de leão? Foi Deus que mandou? Não. Foi um ataque do diabo usando o império para colocá-lo na prisão e destruir a vida. E Elias? A Jezabel. E Moisés? Tem lá Dotã, Corá e Abirão. E aí? Tem um monte deles foram atacados. Mas o posicionamento de cada um deles mostrou que eles tinham como vencer. Mas se eles não foram, se eles foram alvo dos ataques de demônios, estou falando que existia nele, porque usava império, usava pessoas, usava... O que o diabo usava de armas, como armas, contra a vida deles? Colocava, por exemplo, dúvida. Colocava dúvida. Então, se eles duvidassem de alguma coisa, quando a Jezabel disse para Elias, avisa para ele lá, hoje mesmo me faça os deuses dela o tanto, se a cabeça dele continuar sobre os ombros, que os meus deuses façam pior comigo, se hoje ele continua vivo. Existe uma história por detrás disso, uma outra hora você vai saber. Quando ele recebe a informação, naquele momento, ele fugiu. E por que ele fugiu? Porque veio medo. Por que veio medo? Porque veio a dúvida. E Deus poderia livrar? Ele esqueceu que Deus o guardou no riacho, que Deus o sustentou, tanto no Querite como em Sarepta, mas agora cansado, emocionalmente abatido, ele viu como saída, como escapatória, fugir. Aí nós temos pessoas que foram desencorajadas. Aí nós temos pessoas que, no momento, elas perguntam para si mesmas, será que Deus de fato está comigo? Será que de fato isso vai acontecer? Então o diabo, ele tem as armas dele, ele coloca desencorajamento, ele coloca dúvida, ele coloca medo, ele coloca receio. Ele faz com que a pessoa, ela passa a questionar, ela passa a duvidar, ela passa a ter se questionamento se de fato, no meio da situação que ela está vivendo, se de fato Deus irá socorrê-la, Deus irá ajudá-la. Então, se existem armas, e são armas que o Senhor, ele disponibiliza para nós, vou ler aqui um texto muito conhecido, só que vai ficar vago, viu? Vai ficar vago porque não tem como nós nos aprofundarmos nesse texto. Precisamos respeitar o horário e os programas que estão por vir. Nós sabemos, sempre quando falamos das armas, quando nós falamos daquilo que a Bíblia disponibiliza para nós lutarmos, para nós vencermos as batalhas espirituais que se levantam contra nós, sempre é usado esse texto. Só que a carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, geralmente eu já ouvi e ouvi muito, pessoas falando de Efésios capítulo 10, fazendo menção da armadura de Deus. Como que se a armadura fosse um amuleto de sorte. A armadura de Deus não é um amuleto. Não é eu desenhar a armadura que vai trazer a proteção ou as coisas que você precisa. Porque você até pode ter a armadura, mas você pode tropeçar em uma palavra de um único versículo do capítulo que as pessoas atropelam,
passam por cima desse texto e apresenta para a igreja a armadura de Deus, sendo que não tem como você descobrir a importância desta armadura espiritual para a vida cristã atropelando o que diz o versículo 10. Quer ver o que diz o versículo 10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para aí um pouquinho. Fortalecei-vos no Senhor. Está aqui, ó. Aí que vem o revestimento da armadura de Deus. Fortalecer no Senhor. O que é isso? O que é se fortalecer no Senhor e na força do poder dele? Tem como você ter a armadura sendo que você está cansado, sem motivação, sem coragem? Repare que eu estou usando um texto do Novo Testamento. Mas lembra de Gideão? Lembra? A segunda classe que Deus ele mandou embora era os medrosos, os covardes. Lembra Deuteronômio capítulo 20, a preparação para a guerra? Manda medroso e covarde voltar e para casa, porque eles vão contaminar o coração de outras pessoas. Então, como é que você fala tanto da armadura de Deus, sendo que não há ânimo na tua vida, não há coragem na tua vida, não há determinação na tua vida? Quando há os conflitos, quando surgem as lutas, quando surgem as dificuldades, você se abate, se prostra, se cansa, fica abatido, fica desmotivado. Não adianta falar de armadura de Deus para esse tipo de pessoa. Eu não tenho tempo de pegar esse trecho do versículo 10 e agora explaná-lo para você. Eu não tenho tempo. Não tenho, infelizmente eu não tenho. Mas eu vou lhe dar aqui duas dicas de como você pode hoje começar a buscar força e poder de Deus. Vá para a igreja. Vá para a igreja. Quer tirar o desânimo, quer tirar o cansaço, quer tirar a covardia espiritual, quer tirar essa falta de motivação, vá para a igreja. Busque a Deus. Busque o Senhor. Busque. Vou te ensinar como você deve buscar. Isaías. Deus. Diz aqui, ó. Aqui, ó. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode, tocai-o enquanto está perto. Busca de todo o coração. Busca de toda a tua alma. Busca com todas as tuas forças. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está. Primeira recomendação, busca Ele. Segunda recomendação, ouça a palavra de Deus. Quer mandar fora pensamento de covardia, pensamento de medo, pensamento de receio? Quer mandar fora pensamento que está te levando para trás e não para frente? Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá força, a palavra de Deus é que revigora, a palavra de Deus é que renova, a palavra de Deus é que restaura. Se faltar a palavra de Deus, o alimento da tua alma vai ser um monte de porcaria. O alimento da tua alma vai ser Covid, o alimento da tua alma vai ser novela, o alimento da tua alma vai ser sério, o alimento da tua alma vai ser conversa fiada com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu parente. O alimento da tua alma vai ser tudo, menos a palavra que realmente alimenta a alma, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou ter força para lutar, vencer e superar as minhas lutas e dificuldades.
Se me faltar a palavra de Deus, certamente eu vou ser vencido e não vou ser vencedor. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desce chuva, corrente de rio, assopra vento e combate contra aquela casa, mas ela não cai, porque estará edificada sobre a rocha. Quer ter coragem, quer ter força, quer ter ânimo, busque a Deus, ouça a palavra de Deus, ore. 2 Tessalonicenses 5:17. Ore sem cessar. Não está orando, vive com a boca fechada, vive murmurando, queixando, tudo está ruim, tudo está... Ore, ore, ore e mais ore. Então busque a Deus, ouça a palavra de Deus e vá para a oração. Ore de dia, ore de noite, ore no banho, ore cozinhando, fazendo almoço. Ore, 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 ore e ore. Quer força, quer ânimo, quer coragem, quer determinação, busque a Deus, ouça a palavra de Deus e vá para a oração. Tira a covardia, tira o medo, tira o receio, porque se assim você o fizer, você vai ver como Deus ele vai mudar a história da tua vida. Você tem um programa que pode compartilhar nesse dia de hoje. Conhece alguém que está vivendo tudo isso que eu falei? Marca ela. Compartilha o vídeo no teu Facebook. Compartilha o vídeo no grupo nos teus grupos de WhatsApp. Você conhece crente que está quase entregando os pontos? Conhece crente que já não quer mais ir para a igreja? Conhece crente desviado? Conhece crente que está falando para você todo dia: ah, eu estou tão desanimado, estou tão cansado, estou sem vigor, e vive falando da armadura de Deus, e a pessoa por si só, se ela entrar numa batalha, uma flecha ou uma seta é suficiente para tirar-lhe a vida, para destruir-lhe a vida. Então pega essas recomendações que eu estou te passando agora e leva essas recomendações para o resto da tua vida. Busque ao Senhor, medite na palavra do Senhor, dobre os teus joelhos e ore ao Senhor. E eu volto a te desafiar. Se você quer conversar comigo, Avenida Souza Naves 495 é o meu endereço. Eu vou ficar das 3 às 4 horas da tarde, uma horinha só. Não tenho razão de ficar a tarde inteira na igreja. Quem for, eu participo, eu vou realizar um culto. 7h30 da noite, eu e o bispo Isaac Souza, junto com a pastora Fátima Figueiredo, estaremos na nossa igreja de Jandaia do Sul. Você pode ir, ouvir a ministração, a oração. E aí você pode, olha, pastor Valdo, eu vim aqui porque eu queria marcar uma hora para conversar com você. A gente marca e conversa. E não vai ter problema nenhum. Eu quero que esse medo espiritual, que esse receio, que esta covardia espiritual que você tem de enfrentar as lutas no teu matrimônio, enfrentar os desafios que lhe é lhe dado, enfrentar os desafios que se propõem contra a tua vida, e muitos deles é para melhorar, é para amadurecer, é para te fazer crescer, é para te fazer ser um novo homem, uma nova mulher, que você hoje os enfrente, que você encare, mas encare na força, na unção e na virtude do Espírito Santo de Deus. Eu espero por você. Avenida Souza Naves 495, Jandaia do Sul. E domingo, 3 de maio, 9 horas da manhã, Avenida Amazonas 2220, na nossa sede da Renovar, em Mandaguari. São 9 horas e 45 minutinhos. Eu, antes de terminar a minha participação aqui nos estúdios da Motivasat, eu quero pedir para que você baixe o aplicativo da Motivasat. Abra a loja lá do Google Play, do Play Store, e baixe o aplicativo da Motivasat, aplicativo leve. No aplicativo você vai ter os louvores 24 horas para trazer um elevo espiritual. Você vai ter aqui às 9 horas da manhã o meu programa Mudança de Vida, às 10 horas até 10h40, o programa Elas, com a pastora Fátima Figueiredo. Às 15 para as 11, pastor Fábio Nogueira, lá de São Paulo. Eu acredito que o pastor Fábio também deve estar aí na sintonia. Pastor Fábio, um abraço, viu, meu querido? Um abraço, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, toda a tua família e o teu ministério, que ele cresça e seja uma bênção aí em Imbu. Não vai demorar muito não, eu e o bispo Isaac Souza vamos aí em Imbu, hein? Beber uma água gelada em Imbu e dar uns glória a Deus juntos. Não vai demorar muito. Põe aí no azeite, nos ajude em oração, hein, pastor Fábio Nogueira. Que mais? Que eu já estava falando, perdi o... Tá.
você baixe o aplicativo e indique o aplicativo para outras pessoas também. E meu irmão e minha irmã, repito mais uma vez a solicitação que eu faço todos os dias no meu programa. Ajude-nos, porque um novo decreto ele foi distribuído, já está no diário para todo o estado do Paraná. E existem novas regras aí para evitar a propagação do Covid-19. E nós vamos nos adequando aos decretos que é determinado pelo governador Ratinho aqui do estado do Paraná. Mas isso não está dizendo que a igreja é para estar fechada ou não é para ter membros na igreja. Não, nós vamos nos adequando. Se houver um novo decreto para a cidade, seja de Jandaia, ou Mandaguari, ou Apucarana, como nós temos igrejas nessas cidades, nós vamos nos adequando segundo o decreto do prefeito de cada cidade. Mas isso não é razão para que você esteja em casa. E eu quero que você nos ajude, meu irmão, minha irmã, faça a sua oferta de amor, devolva o teu dízimo. Se você, pastor, eu não tenho condições de ir nem no banco, eu sou sozinha, manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou pega aí um neto, um filho, uma filha. Eu e o Bispo Isaac, nós vamos até a tua casa, nós vamos te assessorar, nós vamos te ajudar, nós vamos orar por você. Queridos irmãos, nós temos um trabalho lindo, renovar vidas. Nós estamos recebendo doações de alimentos, cestas básicas. Nós vamos conhecer uma família carente que precisa. Muitos lares, por conta da pandemia, não têm o que comer. E a Renovar tem um trabalho assistencial que inclusive eu, junto com minha esposa, Bispo Isaac Souza, visitamos lares, entregamos. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, nós estamos ajudando vidas, mas também nós temos o nosso compromisso. E se você quiser, nós vamos até você, nós vamos orar, pregar a palavra. Você pode ir ao banco, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, cumpra o teu compromisso, nos ajude, porque o momento é um momento muito difícil, é um momento muito delicado e nós precisamos do povo de Deus para que se una e nos ajude nesse momento de pandemia. Eu vou passar aqui a agência e a conta do Banco Bradesco para que você hoje faça a sua oferta, devolva o teu dízimo. Agência 6254, Banco Bradesco, agência 6254. A conta corrente da Renovar é 10249, dígito 0. Repetindo, 10249, dígito 0. Faça a sua oferta de amor, o seu dízimo, e certamente Deus, ele vai multiplicar na tua sementeira e ele vai abundar nos teus celeiros, te abençoando poderosamente. Bispo, dá para mandar um alô para quem aí compartilhou o programa Mudança de Vida, para quem deixou um joinha, um bom dia, um alô? Eu vou responder todo mundo daqui a pouquinho, tá? Espera aí que nós estamos atualizando aqui o nosso computador. Gabriel Ribeiro. Maria Luísa. Estela Guizo da Itália. Estela da Itália, olha onde está a minha netinha em Bolonha. Um abraço, minha irmã. Fabiana Rodrigues. Fabiana, maravilha. E José Moura. José Moura. Deus abençoe todos os nossos irmãos poderosamente e cumpra cada propósito que ele tem na tua vida. Siga mudando de vida. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Espero você, Avenida Souza Nave 3 e 76. Até lá.